desde os senhores brancos que andavam com os negros em fila indiana atrás dele, lá na colônia, até hoje em dia, na mesa de jantar, onde a mulher branca de classe média alta está dentro de casa, em confinamento para se proteger da pandemia, mas a mulher negra da periferia, que é sua empregada doméstica, está indo trabalhar todo dia em ônibus lotado e fica em pé do lado da mesa enquanto a família branca almoça. Isso é repetido todo dia e não é questionado nem pela mulher branca nem pela mulher negra, porque isso confere certeza. Um segundo ponto que vai dar a gente uma característica de sociedade, tem uma série de limites para a cidadania, além desse teatro de poder, é o mandonismo. Por nós termos sido uma sociedade, todo cabalheiro es blanco, como se dizia na América Espanhola, onde ser branco, europeu, já me confere o direito à terra, e o direito à terra já me confere o direito de decidir a lei. Então, no Brasil, a elite se confunde com o Estado. Esse limite, ele é muito estreito. E o cara, ele se vê no direito de usar o Estado para impor suas vontades individuais. Quantos governantes nós conhecemos que atuam para privilegiar economicamente a sua família ou para defender os interesses da sua igreja, da sua cor, do seu bairro, do seu povo e dos seus valores? Ou seja, ele é o mandão. Ele acha que o quintal dele é a sociedade. E como ele tem mais força econômica e privilégios raciais, ele quer impor isso, nem que seja com poder policial ou com poder econômico. Um outro ponto que é muito importante nessa formação que a gente precisa pensar para poder superar isso, está vindo muito bem à tona agora na pandemia, é como no Brasil nós temos a relação entre o mandão como macho, que é o pai, líder da família, mas é o líder do governo, que ele fala alto, fala grosso, manda calar a boca, em alguns casos anda de botina, e por ser macho, ele governa ou pela troca de favores, que é o clientelismo, ou ele governa pela imposição e pelo grito. Nós temos uma verdadeira obsessão por machos mandões nos governando. Veja a atração que o povo brasileiro teve por Floriano Peixoto, no começo da República, que gritava com quem chegava perto dele. A atração que o povo brasileiro teve com Hermes da Fonseca, teve com Vargas, que tomou o poder de botina e a cavalo. A obsessão que o povo brasileiro teve por Eurico Gaspar Dutra, mesmo sendo um jumento, governou o país com apoio do povo. A obsessão que o povo brasileiro teve pelos presidentes militares, e assim sucessivamente, o mandão. E aí, para a gente poder concluir essa minha explanação, a gente continuar, tem um elemento ainda mais grave que estrutura tudo isso. Alguns têm o direito de impor sua vontade, o direito à propriedade. A masculinidade justifica a violência. É só vocês lembrarem que nessa pandemia os índices de violência doméstica aumentaram em 40%. Mas existe um outro fator estruturante, que é a estrutura racial da sociedade brasileira. Nós fomos um país que foi estruturado a partir da prática de submeter a população africana e indígena à mão de obra para o homem branco europeu. Nós tanto fomos o território que mais escravizou aqui na América, como o que mais violentou, historicamente. Nós somos a primeira grande experiência de holocausto contínuo por causa da escravidão. E isso vai criar uma consequência para a gente. Qual é? Nós nos acostumamos a enxergar alguns corpos como a serviço do outro. Porque a escravidão para a gente não foi só uma relação de poder, uma relação de trabalho, perdão. A escravidão para a gente, ela moldou condutas, ela foi democrática. Desde o senhor de engenho até o comerciante pobre das cidades tiveram escravos. Então, nós nos acostumamos a ter alguém submetido a nós. E isso vai se perpetuar na nossa história de várias formas. É só vocês lembrarem que nossa abolição da escravidão foi conservadora. O Brasil aboliu a escravidão não por uma questão moral, mas pelo desejo de branquear o país. E a partir disso, isso gerou uma coisa bem interessante. Qual é? Essa população negra, essa população que foi segregada, ela vive uma condição, desde o início da nossa República, em 1889, de que, para ela vai estar submetida a condições
e possibilidades de serem mortas como algo constante. De que maneira? Se nós viemos de uma sociedade escravista e acreditamos que alguns corpos e os mais fortes valem mais, e o liberalismo ajudou a aumentar isso aqui no Brasil, isso significa de que o Estado brasileiro ele tem a morte como uma política. De que maneira? Ou ele mata com poder policial para manter a população da periferia sob controle, ou ele deixa morrer a população mais pobre, ou a população negra, ou a população LGBT por não se adequar a uma norma, como? Negando a ela educação, moradia, comida e assim sucessivamente. Então, o que é uma característica histórica nossa, que o mandão que quer privilégios e a escravidão que trouxe o racismo, elas nos garante. A morte para a gente é uma forma de política aceitável. Seja matando pelo tiro, veja, nós temos os índices, os maiores índices de 22 anos de morte da população da periferia na mão da polícia, nesse momento da pandemia. No Rio de Janeiro e em São Paulo. Ou o Estado mata, ou morrer como? Olha, é obrigado a usar máscara, o presidente da República vai lá e assina o documento. Não, não é obrigado a usar máscara, não. Em estabelecimento, usa quem quer. Aí eu pergunto a você, o trabalhador da periferia que vai trabalhar na Zona Sul, naquele bar do Leblon que a gente viu do começo, ele tem o direito de escolher não chegar perto de quem está sem máscara, mas quem está sem máscara, branco, de bairro de classe média alta, reivindica que direito? A liberdade de não usar máscara. Então, o que é que ele está querendo dizer? O Estado está legitimando a ideia de que algumas pessoas merecem morrer e outras não. E essas pessoas que merecem morrer, historicamente, estão tão submetidas a condições precárias que elas não têm força de organização para superar isso. Então, daí a importância da gente descentralizar a nossa visão de mundo. Vendo a periferia não como algo de má fama, mas como algo com uma grande potência, com outras alternativas de vida, a partir da literatura negra, da Maria Carolina de Jesus, da Conceição Evaristo, a partir dos coletivos que se formam nas periferias nesse momento de pandemia e fortalecê-los, a partir da atuação rural, dos grupos que lutam por terra, por comida orgânica, sem veneno, por distribuição de comida. Então, é o exato momento da gente buscar identificar como esses grupos que estão o tempo inteiro sendo bombardeados com a possibilidade de morrer, estão reagindo para não morrer. Então, essa é minha colocação para vocês aí pensarem um pouquinho sobre essa nossa estrutura social. Certo? Valeu. Qual a dimensão sob a ótica filosófica após a revelação da real concepção política do atual Congresso Nacional em meio à pandemia para a nossa cidadania? Eu partiria do princípio de que o Congresso não tem como a gente definir de maneira homogênea, Antônio, essa concepção do Congresso Nacional, de que como ele seria politicamente. Agora, é muito claro para a gente de que, pela própria estruturação da nossa sociedade, a gente tem uma prevalência de uma série de grupos que estão representados no Congresso Nacional muito atrelado ao poder financeiro ou poder ideológico branco cristão da sociedade brasileira. Só que, se você pensar por outro lado, o conflito político entre legislativo e executivo que nós temos no Brasil hoje foi exatamente o que gerou a aprovação de algumas políticas sociais por parte do governo de auxiliar a população. Então, é um elemento meio contraditório, porque você vê uma figura como Rodrigo Maia, que aprova a reforma da Previdência, que é baseado numa ideia neoliberal de diminuir a produção do Estado para aumentar o desejo das pessoas aumentarem seu desempenho e se submeterem a trabalhos em condições mais precárias. Mas esse mesmo líder do Congresso é o que encabeça a aprovação de um auxílio emergencial no meio da pandemia. Então, é um elemento muito, muito contraditório. Inclusive,
muito mais do que definir uma ótica filosófica para a política do atual Congresso Nacional, seria muito mais interessante a gente tentar observar as relações de poder, as disputas de interesse que estão ocorrendo nesse momento entre os diversos grupos no Brasil, tanto entre legislativo, executivo, como judiciário. Porque se você parar para pensar, dentro do próprio poder executivo brasileiro, ele é meio dividido em feudos, né? Há um conflito lá dentro. O cara que ia ser indicado para ministro da Educação recentemente, ele não foi porque um ala chamado de ala ideológica dentro do executivo não permitiu. Se você for para o Congresso Nacional, a gente vai ter algo semelhante. Então, eu acho que muito mais do que buscar uma ótica filosófica, nos interessaria em tentar compreender as relações de poder, os discursos e os grupos sociais que compõem o Congresso Nacional e como, a partir daí, vão surgindo políticas, inclusive com alianças bem inusitadas. Como, por exemplo, você ter o PSOL e o Democrata ao mesmo tempo apoiando o auxílio emergencial. Como é que eu vou definir filosoficamente dentro do campo político esses dois? Entende? Então, eu acho que a onda não é definir uma ótica filosófica, mas é mais entender essas relações de poder do próprio Congresso Nacional. Ô, Cleiton, Ciro trouxe aí muito também essa questão, de fato, parece que quando fala de concepção, da real concepção política, está muito mais atravessado por uma questão sociológica, né, do que filosófica propriamente desse. Claro que aí eu queria que você contribuísse nesse sentido. Porque o que é que a gente tem já de imediato? A representatividade desigual do Congresso, né? Se você pega a representatividade do Congresso e população, inclusive é um tema de redação que eu trabalho bastante, você tem, por exemplo, mais de 50% empresário, um percentual grande de ruralista, e quando você olha a composição desse grupo na sociedade é mínima, você não tem 3%, né, na sociedade. Então, do ponto de vista já da representatividade, já está distante da sociedade. Isso. Né? Aí já está no que Ciro disse do ponto de vista. O que está sendo representado ali não é o povo, é um jogo de interesses. É uma relação de poder. De poder. E aí agora mais diversas, inclusive. E agora você começa a entender a função do centrão, por exemplo, na parada, né? O que é o centrão nesse processo todo? Isto é, quando você tem que cair na mão do centrão, como aconteceu com outros governos, o que é que isso significa e que grupos eles estão representando. Aí, Cleiton, quando tocou nesse ponto, eu pensava que era outra pergunta, uma pergunta que eu gostaria de encaminhar a você. Antônio, deixa eu só lembrar, deixa eu só dizer uma frase aqui, que eu fico lembrando de que essa impossibilidade da gente definir uma concepção política para o Congresso brasileiro vem desde lá do século XIX do Império, porque eu lembro que lá na nossa regência, onde existia uma disputa entre os liberais e os conservadores, entre 1831 e 1840, quando o Brasil não tem imperador, que os grupos vão se alternar no poder, costuma-se dizer naquele período que nada mais conservador do que um liberal no poder. Verdade. E nada mais liberal do que um conservador no poder. E o pior, Ciro, que isso você tocou já uma vez, né? Na própria formação. Pronto, José Murilo Carvalho compara o privatismo brasileiro com o alemão, né? Naquela ideia de que havia um privatismo alemão e ainda assim a elite alemã sabia o que queria e se comunicava. No Brasil a gente tem um problema, né? Nós temos um Estado a serviço das elites e de elites com interesses que se conflitam, isto aqui são conflituosos. Cada um querendo defender uma fatia maior. Então isso é um outro problema que eu acho que é da nossa formação que é preciso estar refletindo. Porque é difícil dizer. O interesse da elite que está no Congresso é esse. Tem várias elites ali com interesse. Tem várias ali. Por exemplo, você pega, o que é que eu acho interessante? A pauta da Globo. Da Globo, vamos pegar aqui. A Globo, quando